E o versículo de número 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, tirou-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Algumas traduções diz assim: dizei ao povo toda a mensagem desta nova vida. Versículo 21. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Aleluia. Irmãos, se nós vamos falar de reforma, eu não diria que nós estamos numa reforma, porque eu acredito que dessa vez Deus não vai reformar. Eu acho que vai derrubar tudo. Aleluia. Eu acredito piamente que a casa de Saúl está caindo e a casa de Davi. Eu acredito nisso. E por favor, não bata em Saúl, não toque nele, porque Saúl morre pela própria espada. Você não precisa falar mal de Saúl. Saúl não significa uma pessoa. Eu estou falando de um sistema que tem tentado fazer qualquer coisa para se segurar no governo da igreja, para se segurar na frente no ministério. A diferença de Saúl e Davi é que Saúl amava o trono, Davi amava Deus. Aleluia. E quem ama o trono, irmão, não pode ficar no trono. É verdade. Só pode ficar no trono quem ama Deus. Aleluia. A casa de Davi está sendo levantada porque foi a casa que Deus escolheu. É a escolha de Deus. Saúl foi a escolha dos homens. Agora Davi foi a escolha de Deus. Na realidade, quando o povo pediu um rei, o povo queria ser igual a todo mundo. Ele disse: nós queremos ser como todas as nações. Nós precisamos entender que cristianismo nunca será amigo desse mundo, querido. Cristianismo não vai nunca andar de mão dada com o mundo, com as coisas desse mundo. Não vai. Irmãos, eu me assusto quando eu vejo pessoas fazendo cursos de liderança, aprendendo a liderar, a administrar, para entrar para administrar uma igreja. Pessoas que estão estudando administração para administrar a igreja local. Igreja local, que você não administra com a cabeça, você administra com o coração. Aleluia. Aleluia. Você quer administrar alguma coisa com a cabeça, administre você. Então você administra você com a cabeça, mas os outros têm que ser com o coração. Porque o dia que você administrar os outros com a cabeça e você com o coração, você vai se tornar um homem radical com os outros e tolerante consigo. Você tem que ser ao contrário, você tem que ser radical com você, mas tolerante com os outros. O problema é que eu descubro coisas na Bíblia e aí eu quero colocar isso como base doutrinária das pessoas. Olha, irmãos, a partir de hoje Deus me falou que todo mundo tem que... Eu estou com 2 travesseiros. Às vezes um aqui, outro aqui. Agora não, agora Deus falou comigo que todo mundo tem que dormir com 2 travesseiros. Não. Isso é bom para você, então seja bom para você. O problema é que nós queremos dirigir a igreja do Senhor Jesus Cristo com a cabeça. Eu quero dizer que a igreja já tem uma cabeça. E a cabeça é Cristo. Aleluia. E aí o que é que acontece? Quando nós não queremos obedecer a cabeça, nós acabamos obedecendo outras cabeças. E aí nós vamos tirando a vida da cabeça e vamos colocando próteses. Próteses. Quando uma pessoa perde um membro do corpo, ela coloca uma prótese. E presta atenção, a prótese, ela tem a mesma função que o membro. Só que ela não tem a vida da cabeça. A prótese não tem a vida da cabeça. Mas ela tem a mesma função. E porque você vê ela funcionando, você pensa: uau, está tudo certo. Não, não está certo. Não tem o comando da cabeça. Não é a cabeça que passa pelos neurônios
que dá o comando aos dedos, não é a cabeça que faz isso. Por isso, irmão, nós temos que voltar à cabeça que é Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, eu estava lendo essa semana do versículo 1 ao 4, depois se você puder guardar isso no seu coração. Quando Paulo começa a pregar aos Coríntios, e Coríntios foi uma terra que maltratou muito Paulo, sabe? Paulo talvez a igreja de Coríntios foi a igreja que Paulo mais se dedicou a ela. E foi a igreja que mais desonrou a Paulo. Foi a igreja talvez que mais desonrou a Paulo. E Paulo fala assim, olha, eu temo por vós que assim como a serpente enganou a Eva, ela possa enganar alguns de vós. E vocês saiam da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade, irmãos. Aquela coisa simples. Aquele culto simples. Aquela coisa gostosa do dia a dia, da praticidade da vida. Aleluia. Às vezes eu tenho que salvar da inocência. Naquele tempo que eu não sabia muita coisa. Naquele tempo que para mim todo pastor era um filho de Deus. Naquele tempo que todo mundo para mim era perfeito. E todo mundo que chorava na igreja dizia, eu achava que o cara que chorava era o cara que Deus mais usava. E eu queria chorar também, eu me esforçava para chorar. Eu tenho saudade desses dias de inocência. Até que eu tinha um comércio de vender para um crente que nunca me pagou. E ali começou um efeito dominó, quase como uma queda em cadeias. Começou a desmoronar o meu castelinho de inocência. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essas coisas, as circunstâncias não podem me tornar um homem duro da igreja. Aleluia. Aleluia. Eu não posso que nem João na ilha de Páscoa, ficar olhando para a igreja e pensando, puxa, ela perdeu o amor, meu Deus, agora ela ficou fraca, meu Deus, agora ela se tornou mundana. Se você ver a decadência das 7 igrejas do Apocalipse, quando chega na Odisseia, ela está perdida, está amaldiçoada, Jesus está na porta do lado de fora, batendo, tentando entrar, e a igreja é rica, poderosa, pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada. E o Senhor diz, coitado, desgraçado, você é pobre, miserável e nu. Você não tem nada, você pensa que é rico. Eu vou dizer uma coisa para você. E isso é um problema muito difícil de solucionar, porque uma pessoa que não é, e sabe que não é, ela faz alguma coisa para ser. Agora, uma pessoa que não é e pensa que ela não faz nada para mudar. Por isso, talvez essa seja a maior dificuldade de transformação na nossa geração. Porque muitos de nós pensamos que está tudo bem, não está tudo bem. É como esse dia na igreja, parecia que estava tudo bem. Olha esse avivamento aqui, irmãos. Olha o avivamento da igreja primitiva, que a sombra de um homem curava. Veja, deixa eu dar minha suposição Luiz herminiana, a minha tese herminiana. Eu acho que Pedro, ele tinha uma dificuldade de orar pelos gentios. Ele só orava pelos judeus. Mas aí os gentios se jogavam e a sombra dele curava, os gentios eles ficavam imaginando, mas eu não orei por eles. É o que eu penso, porque Pedro era bem cabreiro para os gentios. Irmãos, um avivamento sobrenatural. Tudo parecia que estava bem. E havia tanto temor nessa igreja. Se você olhar alguns versículos anteriores, Ananias e Safira chegam com uma oferta, sabe? Chegam com envelope assim, com uma oferta. Olha, apóstolo, a gente trouxe uma oferta, dá para o senhor olhar por nós? Mas claro que dá, meu filho, vem cá, aleluia. Pedro só olhou e disse, por que vocês enganam o Espírito Santo? Irmão, era uma oferta, porque não recebe logo essa oferta, paga as contas, fica quieto. Segura esse povo na igreja. Segura eles, são tão queridos. E
E Pedro dá aquela olhada assim e diz, por que vocês enganam o Espírito Santo? Por que Pedro falou isso? Veja bem. Nos versículos do capítulo 4, versículo 36, diz assim, então José, chamado pelo apóstolo de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, não nos bolsos. Oi? Não nos bolsos. Aos pés. Irmão, o ministério apostólico no Brasil muitas vezes ele foi mal interpretado. Era aquele negócio aqui, ó, veja aqui no meu anel, me dá o dízimo e eu vou ser seu apóstolo. Barnabé veio, ele fez uma oferta e depositou os pés do apóstolo. O que acontece ali naquele momento? Barnabé elevou o nível de renúncia. Irmão, quando tem alguém numa geração que eleva um nível, que fica para trás é falha, irmão. Por isso que Deus está procurando homens nessa geração que tenham um nível de santidade. Aí, sabe como é que você... Sabe como é que você denuncia o que está errado? Fazendo o que está certo. Aleluia. Quando você faz o que está certo, você está denunciando o que está errado. Não é atacando o que está errado, é denunciando. Como que você denuncia? Quando você pratica o que é certo. Quando Barnabé foi na frente, ele elevou o nível de santidade, elevou o nível de renúncia. Aí a minha e sua filha vieram logo atrás. Vai, irmão. Não dá. Se numa congregação, se num bairro, numa cidade, tem um pastor, um pregador, um ministro que eleva o nível, eu vou te garantir uma coisa, não vai entender nada daquilo. Só que muitas vezes nós só levamos o nível de estratégia. É só estratégia. Olha, eu tenho uma estratégia para você. Eu tenho uma bênção para você. Eu tenho algo. Não, querido, nós estamos procurando. Deus está procurando na terra pessoas que elevem o nível com Ele. Aleluia. Aleluia. Agora tem um detalhe. Um dia, em Mateus capítulo 18, perguntaram para Jesus, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus pega uma criança, bota no meio, e diz aquele que não recebeu uma criança. Só que a ênfase aqui não é a criança, é a humildade. Jesus está dizendo aquele que não se tornar humilde como uma criança. E em seguida ele diz assim, ó, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. A palavra escândalo vem de escândalo, que quer dizer ofensa, que quer dizer perseguição. Então Jesus está dizendo o seguinte, para o cara se tornar maior no reino dos céus, ele tem que aprender a lidar com ofensa. Ele tem que aprender a lidar com perseguição. Ele tem que aprender a lidar com as coisas que vêm contra ele. Um líder que não se ofende, querido, é uma semente para a unidade. Aleluia! O que destrói uma igreja é um líder ferido com o microfone na mão. Mas pastor, eu fui muito ferido, mas Deus não te chamou para dar ferido, Ele te chamou para dar morto. Aleluia! Pastor, mas eu estou morrendo. Não, mas tem que morrer mesmo. Não adianta ficar só no calvário com os pregos na mão. Você tem que dar esses pregos na mão de alguém, para alguém crucificar você, porque você não consegue se crucificar sozinho. Você precisa de um carrasco. Aleluia. E como diz o nosso amigo Roberto Carlos, esse cara sou eu. Glória a Deus. O meu trabalho aqui é te ajudar a morrer. João 5:25 diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Vai chegar um tempo na sua vida que nenhuma voz da terra vai saciar seu espírito. E quanto mais novo você tiver para esta vida,
Essas palavras parecem que elas são tão longe. Parece que elas estão tão longe, irmão, porque hoje o negócio é motivacional. É 10 maneiras para ganhar isso, 20 maneiras para ganhar aquilo. São maneiras e fórmulas. E fórmulas. Eu não vejo mais campanha de 7 semanas para morrer com Jesus. 21 dias para perder tudo. E não sobra nada. Tem algumas coisas que nós precisamos perder para aprender, porque Deus não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Aleluia! Por isso, todo encontro com Deus, você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele. Amém? Olha para a igreja primitiva desses dias. Irmão, depois que Ananias e Safira morreram, escuta isso. Eles morreram no altar. Tinha uns jovens ali no altar que puxaram eles do altar e enterraram eles. Deus está levantando uns jovens, escute, que vão remover a mentira do altar. Que vão remover o engano do altar. Então não menospreze os jovens. Se você vê os jovens, mas ele é órfão, pega ele, usa ele. Vai treinando ele, vai preparando ele. Porque esses jovens, aleluia. Eu não estou falando de jovens cronologicamente. Porque senão eu teria que também falar dos anciões. Os anciões, a Bíblia diz que eles têm sonhos, e os jovens têm visões. E eles têm que estar juntos. Eu estou falando o seguinte, queridos, que quando Ananias, quando Barnabé elevou o nível de renúncia, Ananias e Safira ficaram para trás. Eles morreram do altar. O que aconteceu? Cara, veio um nível de temor tão grande. Escuta isso. Embora o povo tivesse grande estima, ninguém ousava juntar-se a eles. Veja que paradoxo é isso. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse grande estima. E a multidão que cria o Senhor crescia cada vez mais. Como é que pode? Veja bem. O povo amava a igreja, mas ninguém entrava nela. Mas ela crescia. Por quê? A multidão dos que criam crescia cada vez mais. Mas o povo não ousava juntar-se a ele. Porque tinha medo de entrar na igreja. Sabe aquele negócio de ter medo da igreja? De temor da igreja? Irmão, hoje a igreja virou piadinha da veja. Virou piadinha da isto é. Porque se a igreja não respeitar a igreja, você acha que o mundo vai respeitar a igreja? Se a igreja não tratar a igreja como santa, como imaculada, se não tiver ninguém na igreja que eleve o nível, nós vamos querer o quê? Que o mundo respeite a igreja. Nós estamos hoje brigando por interesse, dizendo que o mundo tem que respeitar a igreja, porque a igreja, porque o mundo vai respeitar a igreja se a própria igreja não se respeita? Havia tanto temor naqueles dias que o povo amava a igreja, mas tinha medo de entrar nela, porque eles sabiam que a hora que entrassem nela, eles tinham que mudar de vida. Tantos milagres. Você imagina, era uma cruzada de milagres, irmão. Vinha gente de todas as regiões para que ao menos a sombra de Pedro passasse e curasse alguns deles. Um avivamento perfeito, vinha caravanas de todos os lados. Pedro nem orava pelas pessoas, ele passava. As pessoas descobriam onde é que vai passar hoje, vai passar naquela rua. Todo mundo ia lá e se deitava no chão. Traziam os enfermos e deitavam em esteiras no chão, para que Pedro passasse e curasse. Alguns deles com a sua sombra. Você pode imaginar um nível de santidade de um lugar desse? Um nível de avivamento de um lugar desse? Todo mundo feliz, menos Deus. Por quê? Bom, Deus tem um negocinho de estraga prazer. Deus às vezes estraga prazer na festinha do crente. Aleluia. Já viu que de vez em quando Deus estraga uma festinha da gente? Aleluia. Davi está tentando levar a arca para Jerusalém, a coisa certa a se fazer. Pois Deus tem que botar uma pedra no caminho para o boi começar. Aleluia. Porque não adianta só ter boas intenções
condições acompanhadas de boas atitudes. Aleluia. Não adianta eu só querer levar a arca para Jerusalém, glória a Deus. Irmãos, agora é a resposta que nós damos para isso. Se você for analisar, a arca do Senhor ficou quase 100 anos na casa de Abinadab, 80 anos, 70 anos. 70 anos, acho que ficou, na casa de Abinadab. Só que ele terminou, o filho dele morto. E ela ficou só 3 meses na casa de Obed-Edom. 3 meses na casa de Obed-Edom. Ela deu mais resultado do que 70 anos na casa de Abinadab. Por quê? Porque a presença de Deus pode estar no lugar, se ela não é percebida, se ela não é respondida. Não adianta. Então quando você Deus vem aqui, Deus está aqui. Para que você quer? Você quer fazer o que comigo? Você quer levantar seu trono, seu império, seu ministério, sua demoniação, denominação? É isso que você quer? Irmãos, que resposta que nós vamos dar à presença de Deus em Curitiba? Nós vamos pegar para Deus e botar no carro e vamos levar para o nosso ministério. Não, 1000 vezes não. Davi não foi bobinho não, ele viu que não deu certo na primeira, mas ele não desistiu. Ele foi para Jerusalém tentando e pensando, como eu vou fazer para trazer a arca de Deus para mim? Como? Como que eu vou trazer a minha arca do Senhor? Então ele consulta os anciões. E entra os anciões. Sabe o que a igreja faz com os anciões hoje? Ela jubila os anciões. Vamos tirar os velhinhos do púlpito porque eles vão incomodar muito. Eles são tradicionais. Não faça isso não. As pessoas às vezes perguntam para a gente, ficar, o ministério de vocês é tradicional ou é pentecostal? Eu digo, meu filho é integral. Serve a todos eles. Não faz mal para ninguém, come margarina, de margarina. Então Davi consulta os anciões dizem o que para Davi? Davi, você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. A coisa certa a se fazer é trazer a arca de volta. Mas não é desse jeito. Só quem pode trazer a arca é quem tem legitimidade. São aqueles que foram separados para trazer a arca. Os levitas. Aí Davi diz, Davi, e aqui ó, no ombro. Você quer desfilar com a presença de Deus. Você quer se exibir. Não é por aí. Então Davi volta na casa de Obed-Edom. E agora Davi não traz só a arca, ele traz os filhos de Obed-Edom, traz Obed-Edom, traz os filhos dos filhos dele. Ele traz a família inteira para Jerusalém. Porque ele ficou imaginando, esse cara tem alguma coisa boa, ele fez alguma coisa lá que deu certo. E a resposta que nós damos, irmãos. Por que tem gente que ora a vida inteira e não ganha nada? E tem gente que só levanta a mão e chora, as coisas parecem que caem do céu na vida dele. Por quê? Porque é a resposta que ele dá para a presença de Deus. Quando ela chega, ele para tudo e vai viver. É aquele que quando diz, Deus vem aqui, Deus diz, tá bom, Deus vem. Quando Deus vem, ele para o que ele está fazendo para ficar com Deus. Aleluia. O problema é que muitas vezes nós queremos Deus para encaixar nas nossas organizações. Nós queremos Deus para que Deus dê continuidade, para que as pessoas... Nós queremos Deus como Saul queria. Ele disse para Samuel, fica comigo, pelo menos para o povo achar que está tudo certo. Samuel disse, não, mas Deus rasgou você no meio, Deus não quer mais o seu ministério. Ele disse, não, fica trabalhando, deixa Deus fora. Mas fica você comigo. As pessoas acharem que Deus é comigo. Aí vira cerimônia, não tem mais Deus naquele lugar. É só cerimônia, Deus já foi embora, irmãos. Deus não pode ficar num lugar que ele não é desejado. Eu sei que convém que o evangelho seja pregado, glória a Deus, pregue de qualquer jeito, mas irmão, tem um lugar em Deus que não pode ser de qualquer jeito. Tem um lugar de transformação que esse não pode ser de qualquer jeito. Me perdoe, mas não pode ser.
a referência que nós vamos dar. É aquela gotinha fria do chuveiro quente. O chuveiro todo está quente, mas tem um golinho só frio, fica pingando em você. E aquele pinguinho frio, ele consegue deixar toda aquela água quente morre. E aí você tem que parar e ver onde está o problema. Às vezes, irmão, Deus precisa parar, gente. E a minha oração é que Deus pare algumas coisas. Eu não estou orando para Deus fazer crescer, não. Eu estou orando para Deus parar. Esse é o ano que eu estou orando para Deus, para tudo em mim que está errado. Eu não quero mais sair como pregador. Eu não quero mais sair de casa para pregar. Eu quero sair para edificar. Eu não quero mais ter que ir no lugar porque aquela oferta vai me abençoar. Não. Deus perguntou para mim, você quer uma agenda ou quer uma missão? Eu disse, eu quero uma missão. Ele disse, então chega de agenda. Eu não estou dizendo que você não tem que andar na organização. Eu estou dizendo, irmãos, que você organiza tanto que depois Deus tem que vir e derrubar tudo. E foi aqui. Você já viu que Deus teve um jeitinho de parar o avivamento sem propósito? É Deus que para, não é o diabo, irmão. Tem avivamentos que não tem propósito, aí você diz, mas não sei porque estava indo tão bem, não estava indo bem. Estava indo tão bem humanamente falando, Davi dançando na presença da arca e desfilando, a alegria está no coração. E todo mundo bem. E de repente Deus diz, tudo bem, esse cara tem uma boa intenção, mas a atitude dele não está de acordo com a intenção dele. E Deus coloca uma pedra lá, o boi tropeça, a arca não cai. A Bíblia diz que o boi tropeça, mas não diz uma vez que a arca caiu, porque a arca nunca vai cair. O boi vem tropeçando desde a fundação do mundo, mas a arca não cai. Por isso que na segunda tentativa, Davi, a cada 6 passos, matava o boi. Porque o boi representa a força do homem, o 6 é o número do homem, foi no 6º dia que Deus fez o homem. E quando Davi dava 6 passos, sacrificava um boi, ele estava dizendo, Deus, eu estou indo agora para Jerusalém com a tua presença, não mais por causa de um homem. Eu estou indo para a revelação da tua palavra. Eu não estou indo mais da força de um homem, por isso que a cada 6 passos eles paravam, e matavam um boi. Porque você não pode carregar um avivamento, você não pode carregar e conduzir um avivamento. Você não pode carregar um avivamento. Aleluia. Deus vai parar tudo que não estiver dando propósito. Todo avivamento sem propósito ele interrompe para realinhar. E aqui está tudo bem, a igreja curando, Pedro fazendo milagres, maravilhas, a multidão dos que criam crescia. Mas aí levanta o sumo sacerdote, coloca todo mundo na cadeia. Aí à meia-noite aparece um anjo lá na cadeia. Um anjo. E diz, voltem lá. Ensine o povo a mensagem completa. Ensine ao povo a mensagem completa desta nova vida. Aí no capítulo 5, de Atos dos Apóstolos, versículo 20. E apresentar ao povo e dizer a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo eles isto, de manhã entraram no templo e ensinaram. Agora pronto. Deus parou o desfile, parou o avivamento para trazer um ensino. E dizer, voltem. Nós precisamos voltar em alguns lugares, entendeu? Nós precisamos voltar em alguns lugares. Sabe comigo? Gênesis capítulo 11. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome. Ora, a terra tinha toda uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície da terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimamos-no bem,
Os tijolos lhe servirão de pedras e o batume de cal. Então disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade. Ele sempre desce para acabar com a festinha, irmão. Na maioria das vezes que ele desce, eu não sei se eu peço mais para ele descer. Eu estou pedindo agora para me subir. Eu estou fazendo que nem João lá na ilha de Pátimo. Quando Jesus desceu para falar com ele, ele só viu problema na igreja, ele viu a igreja desgraçada, sem jeito. Pensa que é rica, é pobre, miserável, segue nua. Jesus bateu na porta, dizendo que estou na porta de baixo. Ainda bem que não termina no capítulo 3. Porque no capítulo 4 começa assim, depois dessas coisas eu olhei para o céu e vi uma porta aberta. E uma voz que me dizia, João, sobe para cá e eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Então eu subi e a voz que falava comigo era a mesma voz que eu ouvi desde o princípio. E aí então, querido, uma coisa é João aqui embaixo e Jesus falando com ele aqui embaixo, mostrando a igreja. Uma coisa é você olhar para a igreja na perspectiva do céu, da terra. Você olha para a igreja e fala a verdade. Eu não sei quanto a você. Tem dias que eu pensei, não tem mais jeito. Quem já pensou isso, irmão? Não, teve dias que eu olhei e disse, não, isso aqui não vai mudar mais nunca, acabou. Vai ficar cada vez pior. Mas aí, no capítulo 4, ele diz, João, sobe para cá. Vem. Aí João sobe. Quando João sobe, ele vê que existe um que é digno de abrir o céu. Aleluia! E aí ele vê que a Babilônia vai cair. Ai, 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 ai. Ele vê que a Babilônia cai. Ele vê outra coisa, que a noiva está se ataviando com arcos de justiça. E no fim a noiva está se preparando para o noivo. Aleluia! Aqui em cima ele vê o triunfo da igreja. Por isso, pastores, está na hora para subir um degrau, subir um pouco mais, elevar o nível, ir para cima. Ver a igreja como aquele que está no céu e não no céu. Olhar para a igreja como Jesus está olhando para isso, o que acontece? Aí a gente cria esperança nela. Aí a gente volta a servir ela. A gente volta a servir os pastores. A gente tem esperança na igreja. Por quê? Porque a gente está olhando para ela com os olhos de Deus, com os olhos do céu para a terra, não da terra para o céu. Eu tenho esperança na igreja, irmão. Aleluia. Eu tenho esperança. Aleluia. 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 Ah, pastor, mas tem um monte de gente desviada, não tem problema. Ontem eu ainda falei na igreja, mas em casa aí no domingo. Disse, qual é o problema do desviado? É que ele não consegue se libertar de Jesus. O desviado, ele não consegue se libertar de Jesus. Não consegue. Nem o diabo quer mais nele. O diabo não quer nada e não acredita mais nele. Eu digo, isso só serve para Jesus, cara. Você não consegue ser livre de Jesus. Então temos que subir, vamos elevar o nível, vamos subir. Aleluia. 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 Aqui em cima a gente vê a igreja diferente. Glória a Deus. Depois de umas 2, 3 horas de oração por dia, irmão, você começa a olhar para a igreja e tem esperança nela. Aleluia. Aleluia. Você começa a ver que a noiva vai ser a Aleluia. ela vai reinar com você. Ela vai sentar com ele, ela vai governar com ele. O cetro está na mão dela. Aleluia. Oh, meu Deus, eu tenho esperança. Onde está? Gênesis capítulo 11. Agora vamos ler o 5. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua, isto é, o que começaram a fazer agora, não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos uma linguagem do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Aleluia! Irmãos, essa é a maneira de tentar chegar em Deus do seu jeito natural. Eu não posso chegar em Deus do meu jeito natural. Aleluia. O véu, quando rasgou na cruz, que Jesus estava na cruz e o véu rasgou de cima para baixo. Porque tudo que Deus vai fazer começa de cima para baixo, não é de baixo para cima. Tudo que Deus vai fazer é de cima para baixo, é do céu na terra. Aleluia. Eu não posso colocar Deus do meu jeito, tem que ser do jeito dele. Se o Senhor não edificar a casa,
ouvidores, porque o Senhor que dá aos seus amados o sono, Salmo 127. É o Senhor que faz, ele que prepara o ambiente. Aleluia. É o céu descendo na terra. Aleluia. Domingo eu estava ministrando na igreja, eu falei isso. Eu sempre achei que Deus morava no céu. Até que eu li que foi Deus que criou o céu e a terra. Até o céu fica dele. Até o céu habita nele. O ambiente de Deus é um ambiente celestial, amém? Amém? Amém. E onde é que Deus colocou o reino dos céus? Lucas 17, 20 diz o quê? Muitos dirão, está aqui, está ali, está lá. Não acreditem. Porque o reino do céu não vem com aparência visível. O reino do céu está dentro. Glória a Deus. Se eu quero que a teofania, que o cabode de Deus venha aqui, vamos dizer, que a glória, o peso da glória venha aqui. E o peso da glória só vem em lugares celestiais. O céu está dentro de mim. Então o que é que eu tenho que fazer para Deus vir aqui? Eu tenho que contar o que? O céu está fora. Por isso que quem crê em mim, e o Zé vai vir, nós estamos esperando um avivamento que venha de fora para dentro. Quando o avivamento venha de dentro para fora. O que vem de fora para dentro é já está dizendo informações. É informação. Por isso que os púlpitos de nossas igrejas estão carregados de informação. Mas informação não gera transformação. O que gera transformação é revelação. E a diferença da informação e da revelação é que a informação é de fora para dentro. A revelação é de dentro para fora. Então aqui na terra as coisas estão bem. Você vai viver de 60, 70 e o que passa disso é canseiro e enfado. Mas aqui dentro tem eternidade. Então qual é o meu trabalho? É estabelecer a eternidade de Deus que está dentro de mim, no meu interior, o reino de Deus, o reino da habitação de Deus. Não está indo para fora. Eu estou entendendo? Aleluia. É esse ambiente que nós precisamos criar. Nós queremos que Deus venha de qualquer jeito, senão nós não criamos um ambiente para ele. Por isso que Davi, ele quer levantar a tenda de Davi que está caída, porque Davi sabia e entendia de ambiente. Quando todo mundo estava matando boi, Davi disse, seja levantado as minhas mãos como sacrifício. Por isso que no Velho Testamento ele diz, achei Davi para certo. Mas no Novo ele ainda está procurando, ele diz, o Pai procura os tais que assim adoram. Ele está procurando alguém que entenda o que Davi entendeu. Por isso ele quer levantar a tenda de Davi que está caída. Reedificar os seus lugares assombrados. Agora, fazem comigo. Sempre foi Deus que criou o ambiente para estar com a gente. Foi ele que criou o jardim, foi ele que criou o tabernáculo, foi ele que criou a arca. Ele criou, ele não foi ele que construiu, mas foi ele que criou. O jardim sim foi ele que construiu. Mas a arca, o tabernáculo, ele falou o que para Moisés? Faz aqui na terra o modelo que você viu no céu. É o modelo sempre. Deus habita no modelo dele, não no nosso, querido. Faz aqui na terra o modelo que você viu no céu. A arca foi ele que fez, o tabernáculo foi ele que fez, o templo, o modelo foi ele que deu. A única coisa que ele não deu o modelo foi a tenda de Davi. E a única coisa que ele quer restaurar. Por quê? Porque Deus vai dando um sinalzinho, ele vai dando um modelinho até a gente entender. Quando a gente entende, ele diz, agora eu vou dar do jeito que você entendeu, então é aí, o movimento está desse jeito aí, você entendeu. Achei você. Você entendeu, eu crio um ambiente que sempre que você manifestar nesse ambiente, eu vou vir e vou te abençoar. É o ambiente de Deus. Só que a Torre de Babel, qual é a proposta? Vamos chegar a Deus, para que a gente não seja espalhado. Esse é outro problema da igreja. Ela tem medo de ser espalhada. E aí a Bíblia diz o quê? Que eles estavam edificando. Olha o que eles estavam edificando aqui. Versículo 4. Então edificamos para nós uma cidade e uma quantas coisas eles estavam edificando? Uma cidade e uma torre. Edifiquemos para nós e levantemos um nome. E aí Deus disse, não, esses caras estão pirados, eles estão loucos. Vamos descer aqui e vamos estragar toda a festinha deles. Novamente Deus veio parar o avivamento. Você não pode chegar a Deus do seu jeito.
Ele vai parar de novo. Se prepara, você vai ver Deus parando muitas coisas em Curitiba. Aleluia. Pastor, Eu creio. eu também creio. É avivamento produzido, é fogo produzido. Eu não tenho que produzir o fogo, eu tenho que fazer um altar. O fogo é ele que manda, cara. Aleluia. Verdade. Aí Deus desce e estraga a festinha. Entra em confusão, um vai falar com o outro, não entende mais. E aí a Bíblia diz o quê? Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Mas peraí, ele estava edificando duas coisas, a cidade e a torre. Quando Deus nos espalha, eles param de edificar o quê? A cidade. Por que não fala da torre? Porque Babilônia edifica a torre até hoje no coração dos homens. Babilônia ainda não parou de edificar a torre. Por isso que todo lugar onde pessoas querem levantar o seu nome, ainda é um princípio babilônico. Obrigado pelo seu amém. Escute. Babilônia estava edificando uma cidade e uma torre. Deus vem e espalha eles. Deus vem e confunde as línguas. Eles param de edificar a cidade e a torre eles levam no coração. E até hoje, irmãos, a Babilônia ainda quer edificar torres no coração dos homens. Não, nós vamos dar uma retada na torre. Nós vamos voltar a edificar a cidade. Aleluia. Vamos voltar a edificar a cidade. O que eu estou fazendo? Está sendo aprovado por Deus. O que eu estou fazendo? Vale a pena na cidade? O que eu estou fazendo? A cidade está recebendo? Deus confirma, porque às vezes a gente acha que a confirmação de Deus é o crescimento numérico de pessoas. Deus está confirmando, as pessoas estão vindo. Eu li para você aqui 2 textos, onde tinha número de pessoas. E Deus veio e confundiu as línguas. Não adianta só querer fazer a coisa certa, irmão. Nós temos que fazer o certo do jeito certo. Aleluia. E teria outros textos para me falar. Eu poderia falar de Filipe e de Samaria, que estava pregando para uma multidão. E Deus tira ele da multidão para pregar para o meu grupo no deserto, que estava andando de carroça, que tinha ido de Jerusalém adorar e não entendeu nada. Eu poderia falar dos Optiófilo e Finéias, que foram guerrear com os filisteus e levaram a arca. Deus veio e estragou a festa, eles ainda roubaram a arca. Porque Deus vai parar, irmão, todo avivamento sem propósito. Para encerrar, deixa eu ler mais 2 textos com você. Isaías 26. Eu poderia falar de Gideão, que nasceu com um propósito e Deus teve que matá-lo junto com o propósito, para que o propósito fosse cumprido. Porque enquanto Gideão falou, Sansão, perdão, enquanto Sansão falou, matei 1000 homens com uma queixada de jumento, não deu em nada seu ministério. Mas quando ele disse, morra eu com eles. E a Bíblia diz que Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. Ele só cumpriu o propósito porque morreu junto com o propósito. Você não pode estar mudando de propósito e de visão toda hora que aparece uma. Aleluia. Você tem que ter convicção do seu chamado, querido. Deus me chamou para isso, seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer isso. Deus me chamou para isso. Não posso estar mudando toda hora porque a nuvem mudou, eu vou mudar também, irmão. Cuidado. Vai devagar. Deus acreditou em você e você não tinha nada para mostrar. Aleluia.
Não sei se tem alguma coisa agora para mostrar para alguém, só para você. No grupo de Deus. Sabe por que você foi chamado para Deus? Porque você não é. Você não chama. Aleluia! Então vem ser alguma coisa agora. Só para Deus te mostrar para alguém. É você que não merece de uma coisa. Aleluia! Acredite no seu chamado, querido. Cabe um bolso atrás de casa. Se não tiver uma pá de cavar, cava uma colher dentro. Vai demorar um pouco mais, mas um dia você vai achar. Aleluia. Acredite no seu chamado. Acredite que aquele que o chamou é poderoso para fazer mais do que você está pedindo, do que você está pensando. O seu poder. Acredite que ele é poderoso para produzir de você um avivamento. Na sua cidade, na sua terra. E se você estiver pescando bastante, escute isso. Se você estiver pescando bastante, não faça como Pedro, que afunda com o barco cheio de peixe, não faça sinal dos companheiros. E diga, ó, temos peixe para todos. Aleluia. Tem gente não, irmão, que ele afunda sozinho, mas não chama nenhum companheiro. Olha o que diz Isaías 26, versículo 15, tu, ó Senhor. Isaías 26, 15, tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. Tu alargaste os confins das nações. Senhor, na tua angústia, te buscaram, vindo sobre eles a disciplina, derramaram as suas orações secretas. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Mas os teus mortos viverão e os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e ajuntai os que habitam no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Vai, o povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a sua ira. Olha o que Isaías está profetizando. Quando Isaías vai falar sobre avivamento, ele dá uma palavra aqui de uma mulher grávida. Jesus usa esse texto. Lá em João capítulo 20, ele diz que quando ela está grávida, ela está para dar à luz, ela sente forte dores de parto. A diferença da mulher que Jesus está ensinando e da mulher que Isaías está falando é que a mulher que Isaías está falando, ela tem dores de parto. E ela tem corpo de uma mulher grávida, de alguém que está gerando, mas quando gera é vento, não tem nada ali dentro. Quando nasce não é nada. E ele reconhece o que? Livramento não trouxemos à terra. Não trouxemos transformação. Irmão, não adianta, se você está gerando algo que não vai transformar a cidade, não adianta. Para agora e reformula isso. Faz uma reformulação disso. Vai buscar Deus de uma forma diferente. Se o que você está fazendo não contribui, para que você. Não adianta o que você sabe, se você não pode fazer nada com o que você sabe. Não adianta você saber muito, se você não faz nada com o que você sabe. Nós não podemos gerar vento. É um avivamento que só nós desfrutamos. Todo mundo está vendo, dizendo, ó, que lindo, está grávida. Está gerando, vai parir. Quando pare não é nada. Eu estou falando de um avivamento que não precisa de ajuda para parir. Eu estou falando de um avivamento das mulheres hebreias, lá no Egito, que Faraó deu um recado para as duas parceiras que jamais os meninos. As mulheres dizem, é difícil, porque quando a gente chega, as mulheres são tão robustas que elas já ganharam, filha. Glória! Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós queremos ganhar filho de cesariana. Nós temos tudo marcadinho, a hora de chegar, a hora disso, e nasce o filho. Só que o problema da cesariana é que o filho nasce. Só que a mãe fica doente para cuidar dele depois de 30 dias. Alguém tem que ajudar ela a cuidar.
O parto normal não. O parto normal ela se desgraça, é crente, chora e chama a mãe. Faz 3 dias depois ela sai com o filho no colo. Aleluia. O problema é que nós queremos inventar moda para ganhar filho na cesariana. Eita Deus, aleluia. Chegou no nascedor, ninguém vai trazer. Meu irmão, tem um lugar no nascedor que encaixou ali, já era. Estourou a boca, já era, irmão. Vai nascer. As mulheres hebreias, elas eram tão robustas que elas ganhavam as crianças de cobras. Elas ficavam de cobras e ganhavam as crianças de cobras. Faraó chamou os padrinhos e disse, mate as meninos, mate. Elas não tá, quando a gente chega, elas já ganharam. É desse avivamento que eu estou falando. É a chuva de honra. Aleluia, aleluia. É gerar como Maria gerou. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Te envolverá. Mas como é que eu vou gerar se eu nunca estive com o homem? Não, cara, você não vai gerar porque você está com o homem. Você vai gerar porque você está com Deus. É esse avivamento que eu me refiro. Amém. Você acha que Elias, quando subiu no camelo, ficou de bola? Era a mesma forma que as mulheres ganhavam as crianças. Eu vou parir aqui uma chuva agora. Eu vou parir aqui uma chuva agora. Eu vou fazer nascer uma chuva aqui agora. Aleluia. Ele ia subindo sozinho no monte. E aí nós dizemos, a unção de Elias está na nossa vida, Deus vai fazer a obra, Deus está vindo com poder, a unção de Elias está sobre mim, vai converter o coração dos pais aos filhos. Quem não quer a unção de Elias? Agora, se você quer a unção de Elias, você tem que ter a mesma trajetória que Elias. Primeiro, Elias passou tempo com Deus. Segundo, comia picanha do céu. Aleluia. Picanha do céu e bebia do ribeiro. Quando todo mundo estava passando sede, ele entrou e bebia do ribeiro. Tem um lugar em Deus que você não passa fome. Aleluia. Vem uma fome sobre a terra. Amós capítulo 8, versículo 11. Obrigado, Espírito Santo. E diz que virá uma fome sobre a terra e não é fome de fome nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Já estamos vivendo essa forma. Você sabe, eu sei, não é qualquer coisa mais que a gente sabe, tem coisa que dá misericórdia. Tem coisa que tem programas televisivos que eu prefiro Raul Gil. Raul perguntou e você não apertou. Pega o seu banquinho, sai do banquinho. Eu prefiro Raul Gil. Verdade. Tem lugares, tem coisas que não dá mais para aturar, irmão. Perdoa, querido, mas a igreja precisa acordar. Tem um lugar em Deus, querido. Se você tem a unção de Elias, tem a mesma trajetória. Primeiro, Elias comia com Deus. Segundo, antes de qualquer coisa, Deus dizia, vai para lá, porque eu já ordenei. Depois Deus dizia, vai para cá, porque eu já ordenei. Deus dizia, volta lá, porque eu já ordenei. Elias caminhava pela palavra. Quando Elias saiu da palavra e foi para a caverna, Deus foi atrás e disse, o que é que você faz aqui? Ele mandou você para cá. Volta pelo teu caminho, pelo teu. Esse caminho não foi eu que te dei, foi você que fez. Diga para alguém que está funcionando, volta pelo teu caminho. Então Elias caminhava pela palavra. Primeiro, comia com Deus, caminhava pela palavra. Segundo, Deus disse, vai na casa do órfão da viúva, que eu já ordenei. Querido, você não vai ter um grande ministério nessa cidade se você não cuidar dos órfãos e das viúvas. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Se você não olhar para os pobres da cidade, esquece. Se você não cuidar dos pobres da cidade, você não tem comida para essa gente. Aleluia! Mas não é meu chamado, isso não é meu chamado, meu irmão, é obrigação. Aleluia! Glória a Deus! É tua obrigação. Foi para a igreja que ele disse que a verdadeira religião é aquela que visita. Você acha que o que Deus queria foi fazer nesse trajeto? Para deixar para nós uma revelação. Oh Deus. Quando ele está na casa da viúva, Deus diz, agora vai, te apresenta a casa.
Outra coisa, você quer dar a unção de Elias, você vai ter que confrontar uma liderança corrupta. Aleluia. Você vai ter que olhar para ele e dizer, irmão, te amo, cara, você está errado. Você só pensa que você não é egoísta, individualista. E vai vendo. Você vai ter que confrontar uma geração religiosa, sacerdotes de Baal. Você vai ter que chamar eles para um desafio. Eis-me aqui, Senhor. E você vai ter que confrontar o povo. Ah, vocês querem água? Então vamos buscar água que vocês têm escondido em casa. É água que vocês querem, ele traga com 4 canos. Mas não quer água, vamos buscar água em casa. Aquela que você tem escondidinha, quer beber sozinho. Depois, quando você tiver feito trajetória de Elias, estiver com tudo pronto, aí sim você pode dizer, Deus, manda fogo aqui para esse povo subir que manda com você. Eu não quero fogo antes sem a trajetória. Você vai morrer queimado. Aí sim você pode ir sozinho. Você não precisa pedir para o ministério de intercessão, intercede comigo porque eu moro. Não. Você pode subir sozinho, Deus. Como contigo, o objetivo estão sustentados. Não fez na mesa de Acabe. Confrontei a religião. Eu ganhei o povo. Agora, Senhor, manda fogo aqui. Olha comigo. Aleluia. Voltemos ao Senhor. Agora eu vou encerrar mesmo, de verdade. Se você tiver que sair antes, deixa sua oferta, tá, irmão? Tá bom? Se você for sair antes, deixa sua oferta com o irmão que está do seu lado. Seu irmão, quer deixar uma oferta aqui? Você faz isso? E se você não tiver para deixar, diga para o irmão, dá uma oferta aí em meu nome e depois a gente acerta. Não vai dar certo. Abra comigo Gênesis. Aleluia. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Abba, Pai. Obrigado, Senhor. Eu digo que da beleza eu vi outra como a sua glória e todo ser amor infinita Judá tomou uma mulher para ir o seu primogênito. E o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá ao irmão: deita-te com a mulher do teu irmão e cumprindo-lhe o dever de cunhado.
suscita descendência teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Irmão, Judá tinha 3 filhos: Er, Onã e Selá. E na cultura deles, quando o filho mais velho se casava, se acontecesse de ele morrer, a mulher dele passava a ser o próximo irmão. Então o próximo irmão tinha que se deitar com ela, ter relações com ela, viver com ela, para que ela suscitasse, para que ela tivesse filho, a não ser que ela já tivesse filho. Se ela não tivesse filho do irmão mais velho que morreu, você está entendendo? O cara morreu, deixou a cunhada, ficava com o irmão dele, deixou a esposa, ficava com o irmão dele, até ela ter filhos. E por que Deus matou ele? Porque ele era um homem miserável. E aí, para cumprir a tabela, para cumprir o propósito, o costume, Judá chama Onã e diz: Onã, teu irmão morreu, agora se deite com a sua cunhada, para ter filhos com ela. Aí Onã, que não era bobinho, ele disse: não, pai, tudo bem, vou fazer essa força para o senhor. Vou dar essa força para o senhor, não tem problema. Só que Onã tinha prazer com ela. Só que lançava o sêmen em terra. E por isso Deus também o matou. Quando eu li esse texto a primeira vez, irmãos, eu disse: Deus, não estou entendendo. Eu levei uns 3, 4 dias para cair a ficha. E o Senhor começou a ministrar no meu coração e disse: Lídia, eu vou te falar uma coisa. Onã representa uma estirpe de líderes que se deita com a mulher do irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Quem é a noiva dele? Quem é a noiva dele, irmão? Onã representa líderes que se deitam com a mulher do irmão mais velho, tem prazer com ela, mas não geram nada nela. Eles só querem prazer, eles só usam ela, abusam dela. Mas chega na hora de gerar filhos com ela, porque ele sabe que aqueles filhos não vão ser dele, ele não gera, ele lança o sêmen em terra. Deus falou para mim que Onã representa líderes que estão abusando da igreja, que estão tendo prazer com ela. A igreja está enriquecendo eles, abençoando financeiramente, dando fama e glória. Eles se deitam com ela, mas chega na hora de gerar alguma coisa boa nela, eles lançam o sêmen em terra. E por isso Deus o matou. Agora, por que Deus o matou assim tão sucinto? Vou matar, morreu, pronto. Porque da descendência de Judá nasceria Jesus. E ele e Onã estavam atrasando o propósito de Deus. E o meu Jesus vai voltar. Aleluia. E eu e você não podemos atrasar o propósito de Deus. Se nós ficar só deitando com a noiva dele e tendo prazer com ela, se nós não nos tornarmos agora alguém que vai gerar descendência para ele, para quando ele vir buscar o herdeiro, a gente diz: ó, aqui é o teu filho, Senhor. Aquele que eu consegui gerar, aquele que eu consegui investir meu dinheiro, investir meu tempo, investir meu prazer. Aonde estão os homens, aonde estão os líderes que não vão abusar da igreja? Aleluia. Porque, irmão, ninguém vai atrasar a volta de Jesus. Ninguém vai atrasar. Aleluia. Pense nisso. Novamente, Jesus vai disparar. Aleluia. Jesus vai abortar avivamentos que não geram nada. Aleluia. Você vê que eu estou pregando para você avivamentos que não geram. Avivamentos que não dão frutos, que não têm propósitos. Que são só prazer. Festinhas de entretenimentos.
Oh, tu és santo, Cara, se eu estou no Senhor. culto e aquilo não gera temor, Oh, Sabarabarabarabara. se eu vou num lugar e não saio para ser mais crente, no lugar que eu falo, se eu vou em algum lugar, se eu ouço alguém que não me desafia, Aleluia. quando eu sei que um homem é uma mulher, é uma mulher, é um homem, eu tenho que ser desafiado por ele. Aleluia. Porque o diabo não me desafia, me traz medo e segurança. Mas quando eu vou num lugar que me dá vontade de vender tudo, me dá vontade de deixar tudo para trás e ir embora com Jesus. Aleluia! É um lugar que eu tenho medo. Então a gente é isso, aquele que faz você olhar para Deus e pensar, cara, o que é que eu estou gerando no meu Senhor? Aleluia! Aleluia! Estou gerando no meu Senhor. Evidente para gerar. Não evidente só para ter prazer. Nós não podemos tornar a noiva uma prostituta. Porque a prostituta ninguém quer gerar nada. Só quer ter prazer. E ainda paga por isso. Quanto que custa a sua noite de intimidade. Por isso que para mim, irmão, quem cobra por uma noite de intimidade é prostituta, não é noiva. Por isso que para mim quem cobra para pregar e para cantar é prostituta, não é noiva. Ela é parte de você. A noiva é parte de você, ela foi tirada de você. A noiva é dura. Deus não dá noiva para você ter prazer. Deus não dá noiva para você gerar. Aleluia! E saber de uma coisa. Os filhos não são seus. Não se assuste sendo pai e pai em cima de você. Não se assuste para ele parecer